acaba, às vezes, perdendo a cabeça, a gente, às vezes, acaba gritando, né? Tem gente que ainda bate nos filhos, né? A gente sabe que isso não ajuda. A curto prazo pode ser que ajude, né? Você dá um grito, para com isso, para de chorar, ou para de fazer isso. Mas se você tiver calma e conseguir falar com a criança, você vai surtir um efeito até mais duradouro do que isso. Né, mas principalmente olhando para a criança, né, sabendo como ela se comporta, que ela não está fazendo aquilo só para te desafiar. A gente é que acredita nisso, sabe? Esses comportamentos desafiadores da criança são porque a criança ela está se sentindo ameaçada, ela reage. Agora, se a gente se reagir do mesmo jeito, a gente vai entrar numa disputa de poder com a criança, só que isso não faz o menor sentido, porque a gente é adulto. A gente deveria saber se controlar, né, e ajudar a criança, né? Sabe, eu não estou falando de ser permissivo, de deixar a criança fazer o que ela quer de jeito nenhum, pelo contrário, a gente tem que saber como ela está se comportando e por que ela está se comportando daquele jeito, né? E aí a gente pode ajudar ela no desenvolvimento dela, se desenvolver de uma maneira mais saudável. A disciplina positiva fala de gentileza e firmeza. Você vai ser gentil e firme ao mesmo tempo. Só que não simplesmente assim, porque a gente às vezes fica com raiva disso, fala assim, eu vou falar para a criança se acalmar, para ela mudar o comportamento, só que eu estou com raiva daquilo. Então, a gente tem que entender a gente também, né? Então, o ideal é a gente também se conhecer, se autoconhecer, trabalhar no autoconhecimento e também na autorresponsabilidade, porque eu tenho responsabilidade com isso, né? Eu preciso me aprimorar nisso, né? E também trabalhar na conexão com os filhos, né? Porque os filhos, por mais que a gente trabalhe, o pessoal fala, eu trabalho, não, todo mundo trabalha, né? Se você não trabalha, alguém está te sustentando. Então, todo mundo trabalha de alguma forma, ou se você, mesmo que você não trabalhe fora com uma coisa remunerada, você tem um trabalho importante ali na casa, digamos, as mulheres ou homens, alguém que está em casa, que não está trabalhando por remuneração, você também está muito ocupado, né? Mas você pode estar o dia inteiro com seu filho e às vezes não ter a conexão adequada que ele precisa. É qualidade de tempo, né? Tempo de qualidade, um interesse genuíno pela criança, sabe? Calma, respeito, colocar a criança em primeiro lugar. Não adianta a parentalidade, né, a educação dos filhos, ela dá trabalho, ela gasta tempo, ela gasta energia, a gente chora, a gente fica mal, a gente fica feliz, depois a gente fica mal de novo, a gente dá a vida trabalho. É assim, né? Mas dá um trabalho, mas o que a gente quer? A gente não vai, isso não é uma folga, acabou, um filho perfeito, lindo, educado e tal, não é isso que acontece, né? Mesmo que se for um filho muito obediente, às vezes você está muito bravo, você está querendo que ele faça tudo do seu jeito, ele está te obedecendo ali cegamente, e depois ele não consegue ser ele mesmo, ele entra em conflitos com ele mesmo, isso é um problema mesmo, essa questão da depressão, depois, mais tarde, isso pode ter origem aí, né? Agora, a gente tem que escutar, de preferência não julgar. Uma das primeiras coisas que eu li disso, quando eu tive, assim, que eu queria... Eu estava muito em conflito comigo, como que eu estava lidando com as minhas filhas, elas já faz pouco tempo agora, elas já eram adolescentes, eu consegui na internet, não sei, era um e-book de uma mulher americana que ela falava ela estava sempre shoulding, quer dizer, sempre should, do verbo should, você deveria fazer tal coisa, então ela estava sempre falando, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, Aí eu pensei, gente, eu estou fazendo isso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Às vezes a gente quer que faça do nosso jeito, mas a criança não vai fazer. Então a gente tem que ver se é preciso mesmo que seja exatamente desse jeito e tal. Ordem em casa, ótimo, precisa. É importante organização, o tempo, tem hora de sair, a gente vai sair agora, mas aí você tem que se programar antes, chamar para colaboração, porque se a criança e o adolescente colaboram, né? É super, super importante. E aí eles estão aprendendo mais do que simplesmente eu mandar sair tal hora, eu ficar gritando a hora que tem que sair. Dá trabalho porque mexe com a gente, né? E mexe com as coisas, as feridas que a gente tem, né? As dificuldades que a gente tem, e a gente precisa ressignificar isso, curar isso se necessário, né? Mas os filhos podem ajudar isso, e a parentalidade pode ajudar a gente nisso. Né? A dona Ângela, aquela pergunta sobre crianças que mordem, né? Tem criança que morde, tem criança que dá tapa, tem criança que joga as coisas, né? Faz pirraça.
É. Como lidar com crianças assim? Criança pequena que morde, a gente tem que ficar muito junto, muito atento. Eu tive um acidente uma vez no hospital onde eu trabalhava, na creche, era o horário do sono das crianças e as crianças foram dormir. Deram aquela soneca da tarde, e acho que elas colocavam todas elas dormindo perto, e elas estavam dormindo, e aí acho que as cuidadoras não estavam, assim, olhando diretamente para as crianças, e teve uma criança que acho que acordou e mordeu a outra, assim, nas costas, muito, 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 assim, até chegar alguém e realmente acudir, né, ela ficou razoavelmente machucada. Então precisa entender bem o que está acontecendo, né? Por que ela está agindo assim, se está tudo sendo, se as necessidades dela estão sendo atendidas, se ela está, né, tá sendo respeitada, porque às vezes a gente age de um jeito bravo e querer repressor com a criança, e é um jeito dela reagir, sabe? Não é normal ela morder assim com frequência, né? Uma mordida ou outra, mas quando ela morder, na hora que morde, você tem que falar, não pode morder. Isso machuca, olha só, você me machucou, eu não é legal, eu me machuquei, isso está doendo, né? A gente não pode morder, porque pode machucar os outros, tá? Mas não assim, para de morder! Ah! Aí a criança às vezes vai ficar mais brava e vai morder mais, sabe? O que eu quero dizer é isso, a gente mostrar que ela está errada, mas desse jeito, assim, né? Que está doendo. Qual que é a consequência dela morder os outros? É que dói, né? Que dói. Lógico, é um mau comportamento, não pode, mas por que não pode? Ela não vai entender, é um negócio errado que eu estou fazendo, isso moralmente não está certo. A criança muito pequena ela não vai entender nesse nível, essa que é a questão. Se a gente falar, está doendo, porque dor ela sabe o que é, dor ela entende. Então, dói, isso aqui, e segurar as mãozinhas, segurar, e se ela está muito agitada, dá uma outra coisa para ela morder. Tem criança que tem uns comportamentos meio estranhos mesmo, mas a gente tem que estar muito do lado. Eu acho que é a forma de chamar atenção, né? Então a criança às vezes ela se reinventa para chamar atenção de alguma forma, alguma coisa ela está querendo falar aí, né? Sim, sim. E eu não sei fazer isso, e agora? Como é que eu vou educar meus filhos, Miriam? E agora? E agora, José? E agora, José? Na verdade, é isso, a gente tem que ter consciência, né, da nossa função, da nossa responsabilidade, entender como é que é a criança, né? E assim, a gente está aprendendo. Ninguém é imperfeito, ninguém é incompetente, falar assim, eu não consigo, eu não sei, o que eu fiz, engravidei agora, pelo amor de Deus. Não, você pode criar dessa criança, tem que se entregar para essa. É um relacionamento, né? A relação com os filhos, né? Não é um treinamento militar, né? Eu tenho um treinamento, então eu vou agora. Ninguém ensina uma criança a andar. Você não ensina a criança a andar. A criança, quando ela está pronta, ela levanta e anda, né? Ela se levanta, fica de pé, aí ela vai andando com apoio, segura, e quando ela consegue, ela solta e anda sozinha. Você não vai ensinar, agora você põe o pé aqui, põe outro pé aqui. Então a criança, ela está pronta. A gente só tem que favorecer isso, né? E não maltratar a criança, né? E não querer impor uma coisa que não está certa, né? A gente tem que prover, né, essa segurança emocional para eles, é muito importante, esse apego, que nem a gente falou. Lembrar que a gente pode até planejar tudo e às vezes as coisas dão erradas e a gente tem que saber lidar com isso, com as mudanças, né? Praticar com a gente também, né? O autoconhecimento, a autorresponsabilidade, a autocompaixão, porque a gente está cansado, as mulheres estão cansadas, estão fazendo muita coisa, né? Os homens também, mas eu acho que a cobrança ela é maior sobre as mulheres, sabe? Porque além das crianças, tem que ver, enfim, a coisa de escola. Eu li uma pesquisa outro dia que falava da participação dos pais, tem não sei quantos por cento dos pais não participam do grupo de WhatsApp da escola, tudo bem. Tem outra porcentagem que não sabe o nome da professora. Aí tem uma outra porcentagem que não sabe nem o nome da escola, sabe? Então, olha só, quer dizer, se o pai não está nem participando, quer dizer que a mãe está fazendo tudo. Então, os dois, né? Se estão os dois juntos na família, o pai e a mãe, participem os dois juntos, conversem sobre a educação dos filhos, né? Isso vai ser de muita valia para eles, porque a gente tem como cristão, aqui é um canal, né, de pessoas que a maioria das pessoas que te assiste, acho que são pessoas que são cristãs, a gente tem esse bônus, que eu acho que é um bônus, né, que a gente tem a confiança num Deus de amor, num Deus de perdão, num Deus maravilhoso, é um Criador que, gente, fez a gente a sua imagem e semelhança.
né? E as crianças nascem de um fenômeno que é maravilhoso. Imagina, duas células de uma pessoa e de outra pessoa, elas se juntam e elas vão crescendo e viram um neném. Olha só que maravilha. Deus fez uma coisa super bem bolada. Então, não tem como falar assim, isso aqui vai dar errado, vai dar certo. A gente só tem que ajudar essa criança a crescer saudável através do apego, através do nosso cuidado, do nosso amor, né? Praticar o amor, porque o amor parece que vem assim como se fosse um chip, assim, uma coisa que é colocada na gente, mas a gente precisa cultivar o amor, porque é um relacionamento, né? O relacionamento entre os pais e os filhos, né? Mas é isso, dá trabalho e a gente tem que se dedicar, né? Como todo relacionamento, né? A gente tem que se dedicar também, né? Fazer a nossa parte, né?